o extracampo, pelo extracampo, por aquilo que aconteceu, né? Porque ele já está com 4 gols aí na Libertadores, ontem meteu mais 2, e assim, encaixou, deu certo, e está com confiança. O primeiro gol dele é a prova da confiança. Claro que ele teve todo o espaço, né? Um tapete vermelho, falou, chuta aí, meu filho. Mas ele está com confiança. O cara que não está com confiança dá um toquinho a mais, ele toca de lado, ele foi, chutou e mandou ver. Ele está com confiança, ele é uma peça importante aí nessa equipe, ainda imaginando que o Fred nem deve jogar mais esse ano, o Raniel machucado e tudo. E o Sassá passa a ser a principal opção e está dando conta do recado. Dá para confiar no Sassá, Zé? Eu acho que dá, a partir do momento que assim, é o dia a dia, né? Eu vou entrar numa parte que é assim, extracampo. Vai lá. É o extracampo do Sassá que atrapalhou até agora. Atrapalhou no Botafogo, teve alguns problemas no próprio Cruzeiro também. Se conseguirem colocar na cabeça dele, olha, se você jogar futebol, você é um ótimo jogador. Tem força, técnica. Ontem ele conseguia escorar os zagueiros do Paulão, né? Escorava o Paulão ali para servir como referência e ao mesmo tempo, quando lançava uma bola para ele apostar na corrida, ele também tinha essa capacidade, quer dizer, ele tem essa capacidade. É uma questão de administração de cabeça do extracampo. Administrando isso, o Cruzeiro tem um dos melhores centroavantes, acho que no futebol brasileiro. Você partindo da evolução, né? É jovem, tem 23 anos. No mundo ideal. No mundo ideal, com 23 anos, você tem muito a evoluir. Então eu acho que dentro dessa posição, o Sassá é um jogador muito bom e vai ajudar o Cruzeiro. E tem um detalhe aí, né? Na maratona, a mesma, sim. O que o Cruzeiro fez no final de semana? Poupou contra o Inter no Beira-Rio. Podia ter perdido, né? Poderia ainda, eles com um empatezinho, né? Só fez 1 ponto no Brasileiro. Mas está correndo um risco que sabe que tem que correr. E 2 caras que jogam no silêncio, né? Assim, tranquilos. O Lucas Silva e o Henrique. Lucas Silva voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. Um jogador que dificilmente erra passe. Ontem errou pouco. O Henrique é um cara que trabalha demais, o tempo todo está correndo, mordendo, né? Assim, marcando. E aí a segurança lá atrás do Dedé, né? Impressionante. Olha, se o Dedé continuar jogando dessa forma, se ele conseguir... Ele é muito bom, né, Zé? Ele é muito bom jogador. Veja como o Cruzeiro, você já tocou em 3 nomes aí. A gente estava falando sempre de contratações, a gente falava de Fred, a gente falava da experiência do Sobis, que oscilou muito no time do Cruzeiro, mas do Sobis, a gente falava do Thiago Neves, a gente falava da fase do Robinho, que nem no banco estava ontem, inclusive. Fred e... Fala de Arrascaeta. Pois é, esses aí entram naquele ativo lá, todos, né? Contratados há outros anos. E a gente falava, a gente falava desses caras todos porque os principais nomes do Cruzeiro e tal, etc. Mas perceba o que já está acontecendo. Sassá começou a dar o ar da graça, de novo. É bom jogador e é um cara que a gente não estava nem colocando muito na conta por causa de extracampo e tal. Será que vai dar certo? Será que está dando o ar da graça? Lucas Silva, quando voltou para o Cruzeiro, a gente falou, poxa, agora o Lucas Silva voltando para o Cruzeiro vai se reencontrar com o futebol, casa dele e tal. E não foi o que aconteceu. Só que ele começa a subir de produção também e é um jogador com qualidade, com muita qualidade, o Lucas Silva. Então, é um ganho para o Cruzeiro. E aí, qual foi o outro que a gente citou agora? O Dedé. Dedé, Dedé vai voltar, vai machucar e tal, não era nem crítica, a gente tinha até, por tudo que o Dedé representa, pelo bom jogador que já falei aqui diversas vezes, jogador que a gente olhava, via a seleção brasileira para ele, via ele com a camisa amarela da seleção tranquilamente, xerifão, e aí tudo que aconteceu, lesão, voltava diversas vezes, jogador... Também. Desse jeito não pode, desse jeito não dá para acontecer. Não é jogador para jogo pequeno, né, William? Você falou, no jogo grande, no momento difícil, que ele vai aparecer. No final do ano ele pode não estar nem lá no bola de prata, né? Você falou, mas no dia 3, eu concordo com você. O que ele chama de responsabilidade, você vê no jogo, o jogador que realmente, né? O Zé já sabe como que é isso, né, Zé? O jogador quando vai cobrar arremesso lateral, aí o jogador grande, que deveria ser grande, ele se aproxima do defensor, sabe? Para nem receber uma bola do arremesso lateral. O jogador que chama a responsabilidade, ele vai no espaço vazio. Agora tem jogador que quer se esconder do jogo, ele busca a marcação. Não joga a bola para mim que eu estou marcado. Ele mesmo marca o zagueiro. Ele marca o zagueiro. E a bola é para ele, é o lateral dele que vai cobrar o lateral, sabe? Deixa eu sair aqui para não jogar. Thiago Neves não. É esse que vai na
na sobra, no espaço livre, que chama, e o jogo está quente, você vê ele chamando, joga a bola em mim. Isso, né? Exatamente. Pode jogar. Vamos para o lado do Vasco nessa história, né? Outra derrota graúda, pesada, triste para o torcedor do Vasco e a eliminação da Libertadores da América. Tem chance ainda de Sul-Americana, tem, mas até... E a gente estava falando de saldo ontem, né? E o Vasco tomou 4. Isso complicou muito. E vai jogar fora com a Laú. Zé Ricardo falou sobre o fim do sonho na Libertadores. Realmente um resultado duro, né? Até pelo que foi a partida, a gente entende que até sofreu o gol, a gente estava bem, tivemos 2 oportunidades. Uma equipe perigosa, experiente como a equipe do Cruzeiro. Depois do primeiro gol a gente acabou tendo um desequilíbrio. E o Cruzeiro se aproveitou em 2 oportunidades que foi no primeiro tempo. Fez 3-0, difícil, né? Depois você voltar no intervalo com 3-0. Não faltou empenho, vivemos a ilusão de disputar uma Libertadores com todas as dificuldades. A consciência que não faltou trabalho, não faltou empenho, não faltou sacrifício. É lamentável a gente sair da forma que foi dentro de casa, na frente do nosso torcedor. Acho que a gente está envergonhado por isso. Vamos lá. O sonho virou vexame, e eu quero usar a palavra vexame para conversar com vocês aqui. A eliminação do Vasco na fase de grupos pode ser uma das piores da história. Mais eliminações na fase de grupos. O Vasco tem 4 em 9 participações. O Palmeiras 4 em 18 participações. Muito mais. Pior participação de um brasileiro. Essa é dolorosa, hein, amigo? Olha lá. O Bangu, lembra do Bangu, campeão brasileiro? Marinho. Vice-campeão brasileiro, desculpa, perdeu para o Coritiba, decisão lá no Maracanã. Claro que sim. Do Lela, que foi campeão pelo Coritiba. Aí esse Bangu de 85 foi para a Libertadores 86. Fez 2 pontos em 6 jogos. É exatamente o que o Vasco tem agora, faltando um jogo. 2 empates e 4 derrotas. O saldo do Bangu era de -6. Se o Vasco perder o jogo para a Laú, o Vasco vai fazer os mesmos 2 pontos, só que o Vasco já tem -9 de saldo. E se perder uma derrota assim, vai para -10. Então o Vasco vai se transformar no time com pior participação, uma pior participação brasileira na Libertadores, se isso acontecer. A campanha do Vasco em 2018, 2 pontos em 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, saldo de gols -9. E o pior, o Vasco tomou 4 do Jorge Wilstermann, o Vasco tomou 4 do Racing, o Vasco tomou 4 do Cruzeiro. Isso nunca tinha acontecido na história da Libertadores. Aconteceu, nunca tinha acontecido com a equipe brasileira. Isso já aconteceu, uma trinca de 4, já viu? Uma trinca de 4 já havia acontecido com outras 3 ou 4 equipes, mas equipes, gente, desse tamanho, né? Vamos lá disputar a Libertadores desse tamanho. O Vasco não é desse tamanho. Pô, gente, não preciso falar aqui do tamanho do Vasco, né? E aí toma 3 vezes 4-0. 3 vezes 4-0. Então, assim, tudo aquilo que a gente está falando, que eu falei muito aqui, os companheiros também, de entender a situação do Vasco, de entender que o clube teve que jogar até sem torcida, porque não tinha gente lá para abrir portão, para fazer o trabalho do dia ali do jogo, quando estava aquela transição do Eurico Miranda para o Brant, que não foi o Brant, que foi o Campelo, que o Campelo era do Miranda, mas depois falou que não é do Miranda, eu não sei se é ou não é. Ele já jurou de pé junto que não tem nada a ver. Toda aquela confusão, dificuldade de contratar jogadores, a dificuldade financeira, de colocar o time em campo, salário atrasado. Tudo isso o Vasco pode usar como justificativa para as dificuldades que enfrenta. Mas, isso à parte, tomar 3 vezes 4-0 numa Libertadores, e aí tomar para o Jorge Wilstermann 4-0, perder em casa de 4, podia acontecer, um 4-0 lá para o Racing, podia acontecer, mas 3 vezes, e ainda correr o risco de ser a pior participação brasileira numa fase de grupos de Libertadores, pior até que a do Bangu, com todo respeito ao Bangu, mas pior ainda que a do Bangu, transforma a participação do Vasco nessa Libertadores da América num vexame. E o pior, é constrangedor. É constrangedor, sabe por quê? Porque o Vasco não foi colocado na Libertadores. Não.
Vamos fazer aqui, vamos dar uma canetada aqui, vamos pegar o Vasco aqui, vamos colocar na Libertadores. Mais o Vasco ou menos, se classificou para a Libertadores. Mais ou menos, porque assim, mais ou menos não, também não quero ser injusto. O Vasco se classificou para a Libertadores. Sim, ele se classificou e teve todo o mérito nisso, sim. Ok. Mas já entrou naquele pacote. E aí a gente tem que um dia parar e questionar esse negócio, porque cada vez mais... as coisas vão se mostrando, já é a segunda vez, o segugo ano... Vai ficar exposta a fragilidade dos times que vão entrar na Libertadores. Mas assim, não é exposta, é escancarado. Escancarado. É óbvio que quem conhece a história do Vasco, quem conhece a camisa do Vasco, é óbvio que quando o Vasco entra numa competição como a Libertadores, você para observar. Por mais que você olhe a parte administrativa, a dificuldade para contratar, para pagar salário, por mais que você olhe, você pensa, aí pode sair alguma coisa. Por quê? Porque é o Vasco, porque é o Independiente, porque é o Racing, porque é time de história. E você já viu o time de história fazer alguma coisa. Botafogo ano passado. Botafogo, que foi muito bem. Só que aí chega uma hora que a história não está falando mais. E que é preciso dar um pouco mais, e do outro lado você tem um adversário como o Racing, você tem um adversário como o Cruzeiro, que estão se preparando, inclusive administrativamente, há muito mais tempo. Sim. Então, uma hora, o calo aperta. Sim. A realidade, eu fico com a realidade do Vasco, tem um exemplo claríssimo. A frase do presidente: eu fui na federação para ganhar 1 milhão e voltei saí devendo. Pagando 5. Essa é a... Sim, triste. É isso. Mas assim, eu acho que a participação do Vasco nessa Libertadores, ela é um marco negativo, mas é um marco por uma transformação que se faz urgente no clube. Eu quero saber... Mas o passo está sendo dado para frente? Então, eu tenho dúvida, eu não sei. William, eu não sei assim, porque... Aí a gente tem que pegar o Flamengo. A gente tem que pegar o Flamengo para fazer esse tipo de comparação. Então eu vou fazer o seguinte, só um minutinho, se me permite. Guarda o comparativo, guarda esse comparativo, que eu quero fazer um com o Botafogo também, para a gente encerrar o assunto um pouquinho mais na frente, porque o Egídio está ao vivo com a gente agora, tá? E o ao vivo pede passagem, ainda mais o Egídio que está iluminado, né? Que fase do Egídio, líder de assistências, ontem mais assistências aí na conta também, nessa vitória importante do Cruzeiro sobre o Vasco, 4-0. A gente está falando aqui, a gente já falou do Cruzeiro, né, Egídio? A gente está falando aqui dos problemas do Vasco, mas voltando ao Cruzeiro... Vocês pegaram o elevador, hein, rapaz? O que aconteceu aí que agora o Cruzeiro, melhor ataque da competição, estava difícil de fazer gols, de repente virou o melhor ataque da competição e encaminhou uma classificação que chegou a estar ameaçada em dado momento aí. Bom dia para você e parabéns pelo desempenho aí no Cruzeiro nessa temporada. Bom dia a todos do Bate-Bola, é uma satisfação mais uma vez estar com vocês aí ao vivo. Realmente, acho que embalamos, né? A gente mostrou em 2 jogos aí. Eu acho que a nossa situação, mais uma vez, provamos do que somos capazes, né? Em 2 jogos aí que a gente tinha que mostrar realmente o nosso futebol, mostramos a nossa melhor qualidade. Então a gente está feliz por isso, mas mantendo nossos pés no chão, que estamos firmes nos nossos objetivos. Ô Egídio, vou passar a bola aqui já para o Mário Marra, para o Zé Elias também, eles querem fazer perguntas para você. Eu queria saber o que mudou particularmente para você esse ano, porque você chegou no Palmeiras, imagina, super bem recomendado, passagem no Cruzeiro muito vitoriosa, e no Palmeiras você não conseguiu... Você teve momentos bons no Palmeiras, mas você não conseguiu ter uma regularidade, né? E ficou marcado por alguns momentos, torcida pegando no pé, exagerando até... O que acontece com você no Cruzeiro, Egídio? Você chegou no Cruzeiro, você já tem a regularidade, você já é líder de assistências, o teu ano é muito bom também. O que mudou para você, Egídio? Exatamente essa situação. Lá no Palmeiras eu cheguei realmente vindo de bicampeão brasileiro, melhor lateral esquerdo do Brasil. Consegui fazer grandes jogos lá, né? Consegui ganhar 2 grandes títulos. E realmente, como você falou, às vezes até por uma cobrança exagerada da torcida sobre a minha pessoa, sobre o meu futebol, né? E, enfim, mas isso aí eu segui de cabeça erguida, em nenhum momento eu baixei a cabeça. E a hora que teve a oportunidade de voltar para o Cruzeiro, eu voltei muito feliz, de braços abertos para o Cruzeiro, que realmente é onde que eu ganhei meus grandes títulos, onde que eu fui eleito o melhor lateral esquerdo do Brasil, onde eu me casei.
Então eu criei uma família em Belo Horizonte, então eu me sinto realmente no Cruzeiro em casa. E com um elenco desse, com um time desse aí que nós temos que realmente voltar a mostrar nosso bom futebol. E é isso que está acontecendo. Mas não só eu, no particular, mas como o nosso coletivo está muito bem, e assim nós vamos valorizar esse momento. Marmarra, vamos nessa? Vamos sim. Bom dia, Egídio. Parabéns pelo ano, pelo momento. Agora, Egídio, a gente estava falando aqui mais cedo até da dificuldade do calendário, né? O número de jogos para times que estão disputando competições tão importantes, só que 2 de mata-mata, né? E aí eu não falo só de Libertadores também, de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. No caso do Cruzeiro, Libertadores e Copa do Brasil, só que com um brasileiro que vai lá até o final do ano. E até no final de semana, né, Egídio, o Mano foi obrigado a fazer a opção, para o time não chegar tão cansado. O Corinthians não consegue descansar os jogadores e aí perde na Libertadores. Então a gente estava falando de exemplos assim. Como você tem visto essa maratona, Egídio, e você como jogador, que quer jogar sempre, a gente sabe disso, você entende mesmo que de vez em quando, num momento assim complicado, de tabela, de jogo de mata-mata, é preciso mesmo dar uma descansada, poupar alguns jogadores, Egídio? Bom dia, Mário. Exatamente, nossa comissão, ela está tendo esse discernimento muito bom, essa leitura muito boa, né, de priorizar a hora que tem que priorizar, de colocar em campo o que tem que colocar, porque nós temos um elenco muito forte, né? Então não temos só um time, temos um elenco. Então, na hora que o Mano, com sua comissão, ele foi, procurou priorizar, nós que tínhamos jogado no jogo contra a Laú, para poder jogar um outro time, né, contra o Internacional, e que ali a gente criou ainda mais força ainda também, depois do 7-0, porque o time se dedicou, lutou até o fim, conseguiu um ponto fora de casa, e nós viemos para o Rio no intuito realmente de vencer. Então a gente sabe que o calendário do brasileiro ele é muito apertado, né? E como você falou, nós jogadores a gente quer jogar sempre, né? Mas nós sabemos também a hora de também que tem que saber descansar também para a gente não perder força, ter o desgaste. Então ele segurou os 11 que jogou contra a Laú e a gente fez um trabalho à parte lá, junto com o nosso preparador físico, Dudu, que ganhamos força e por isso que a gente mostrou um bom futebol ontem. E exatamente nós estamos juntos nessa interação muito boa aí e conseguindo fazer uns bons jogos. Deixa eu só colocar uma tela, porque eu falei muito dos números do Egídio. Vamos mostrar os números do Egídio, então. O maior garçom da Libertadores da América até o momento. Vamos nessa? Vamos lá, hein? Colocar uma tela aí para o Fã de Esportes ver, ó. 6 assistências, o Guerra, o Romero e o Cortez estão em segundo lugar, tem 2 cada um. Olha a distância do Egídio, é mais que o dobro dos segundos colocados, né? No ano, 7 é o líder do Cruzeiro nesse quesito. Você tem uma pergunta, Salve Espínola, é isso? Você pediu uma palavrinha aí? Não, queria só pedir uma colocação. Você sinalizou. Ele pediu desculpa, expulsei, dei cartão. Você viu, né, Egídio? Você tem uma pergunta? Não tem. Isso porque ele sinalizou aqui, né? Ele pediu, não foi? Pediu, levantou, e aí? Egídio, bom dia. Bom falar com você, Egídio. Lembro apertei alguns jogos seus, né, Egídio? Isso, acho que no ele está formulando a pergunta também na cabeça dele, viu, Egídio? Está ganhando tempo. Nessa hora o Egídio fala assim, é claro que eu me lembro que você apitou. Mas Egídio, 2 jogos que o Cruzeiro jogou nessa competição ontem, né, e o jogo de ida, com arbitragem brasileira. Rafael Claus apitou o jogo, o Anderson Daronco. Fala-se muito da mudança do perfil do árbitro nessa competição, né? Vocês como jogadores sentem alguma diferença com isso? Comparando com os outros jogos, o comportamento e a conduta e o critério que o árbitro adota dentro de campo? Eu acho que nesse jogo agora contra o Vasco, eu não senti muita diferença, né, dos árbitros estrangeiros. Acho que no primeiro jogo lá também contra o Vasco, também em casa também, eu também não senti muita diferença, né? Mas às vezes a gente escuta um comentário falando de que pode haver uma diferença, mas eu realmente não senti diferença. Tanto no empate quanto na vitória de ontem, né? Então a gente torce para que leve a Libertadores, porque a Libertadores é um jogo mais truncado, mais pesado, né? Qualquer faltinha que dá, né? Eu acho que o jogo seguiu dessa maneira aí, não tô sentindo muita diferença entre os árbitros brasileiros, não. Mas fecha a conta aí para liberar o Egídio. Bom dia, Egídio, Zé Elias está falando. Antes de mais nada, parabéns aí pela
pela sua volta ao Cruzeiro e pelo jogo, né, que você vem fazendo, pelos jogos que você vem fazendo. Eu sempre falei que você é um ótimo jogador, mesmo no Palmeiras, quando as pessoas pegavam aí no seu pé e criticavam, eu sempre falei que você era um bom jogador e que com o tempo ia adquirir confiança para poder jogar, e é isso que você demonstra no Cruzeiro, né? Muita confiança, tranquilidade, se sente em casa e o futebol aparece. Então, parabéns. Nós estávamos comentando antes aqui sobre a presença de algumas referências para vocês em campo, né? É que o Cruzeiro ganhou com a presença do Dedé na defesa uma referência muito grande em termos de personalidade. É aquele líder quieto, né? Aquele líder que não precisa ficar falando muito, que você olha para o cara e fala, pô, esse cara aí eu tenho que respeitar. E a liderança do Thiago Neves, que quando vocês tiveram um problema, ele veio a público e falou assim, olha, não dá para jogar assim, nosso time tem que jogar mais, tem que acelerar um pouquinho mais o jogo e tal. Eu queria que você falasse, né, pra gente como é que funciona essas lideranças para vocês dentro do vestiário. Parabéns mais uma vez. Falou Zé Elias, uma satisfação estar falando com vocês aí mais uma vez, obrigado. E realmente nós temos não só dois líderes, nós temos diversos líderes entre nós, né? E o que é o mais importante entre nós é o respeito que nós temos, né? A consideração um pelo outro. Nós temos um grupo muito unido, onde todos se respeitam, independente se está jogando ou não está. Então, quem fica de fora, ontem a gente estava olhando quem ficou de fora, que são só 18 que vão para o jogo, quem fica de fora, a gente olha ali e fala assim, pô, não é possível que aqueles jogadores eles estão de fora. A alta qualidade e o respeito que vem dando força pra gente, quem vai jogar, quem vai ficar de dentro. Então isso conta muito. Então sempre quando se fecha entre nós ali, sempre sai coisas produtivas, coisas positivas, que a gente leva tudo para dentro de campo. Como a gente estava indo ontem pro jogo, e nós falamos que é jogo que nós temos que vencer, que nós vamos para vencer. Cruzeiro onde que vai, joga para vencer. E nós entramos com esse intuito aí, com essa vontade e conseguimos um resultado positivo. E é isso que nós priorizamos e que nós vamos seguir em frente aí pros campeonatos que tem pela frente. Mas show de bola, Zé Elias. Muito bem, Egídio. É o seguinte, antes de liberar o Egídio, sabe aqueles filmes de julgamento que parece que a coisa vai para um determinado caminho e no último momento aparece uma testemunha de surpresa, achar que muda todo o julgamento? A entrevista com o Egídio vai dando tudo certinho, bonitinho, né? Mas agora tem uma pessoa aqui de última hora que vai participar do programa com a gente ainda, porque no próximo bloco vamos falar do Palmeiras. Tem uma pessoa aqui de última hora que conhece muito bastidores do Egídio, né, Palmeiras e tal, e tá aqui. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo certo? Bom dia para você, para o Marra, para o Zé, para o Salve. Para dar sorte. Muito obrigado. Estamos tentando ser mais fitness agora. Isso, muito bem. Eduardo de Menezes, nosso repórter que faz a cobertura do Palmeiras, né? Olha, pronto, aí tá. Olha só, você viu, né? Você viu a reação do Egídio. Eu vou até mudar de lado. Cola você no telão. Você tem uma... Olha aqui, eu vou até sair daqui, é muito brilho. É muito brilho. Fazer até uma foto, hein, Egídio? Sozinho, olha que bacana, ó. Pronto. Muito bem. Agora você, Eduardo de Menezes, você disse que tem histórias de bastidores do Egídio. É porque eu tenho uma curiosidade, né? Antes de mais nada, um abração pro Egídio. Vai falar da túnica, Exatamente, é a dúvida que eu tenho, porque ele casou, né? Tá feliz da vida, parabéns pelo momento. Agora, Egídio, conta pro pessoal como anda a túnica e como é que ela faz, aquele olho maravilhoso da túnica. Conta aí, pessoal. Ô Edu, a satisfação tá falando com você, meu irmão, você é fera. É bem querida aí dentro do Palmeiras aí, Edu. Então, a túnica tá bem, pô. Ontem minha esposa me mandou uma foto falando que tava cheia de saudade, uma fotinha dela olhando pro telefone, falando que tava cheia de saudade. A gente tá uma semana de casa, nem nada melhor do que voltar pra casa com uma linda vitória e já encaminhando nossa classificação na Libertadores. Então, mas ela tá bem, cheia de saudade da família. Vamos voltar pra casa hoje aí. Show de bola, Edu. Um abraço pra vocês. Só pra explicar quem tá em casa, a túnica é uma cadelinha maravilhosa. Qual que é a raça dela, Egídio? Que você trata ela como uma filha, né? Isso. Eu e minha esposa, a gente tem ela como nosso neném mesmo, que é a túnica, é a raça de um pug. Agora é dia 5 agora, então hoje é dia 3, daqui a 2 dias aí ela faz 4 anos aí, pra tu ver como é que a gente não perde as contas não, show de bola. Mas você falou pra ele, parabéns a você. Você falou pra ele ia fazer a cara da túnica, é isso? Não, o olho da túnica. Como é que é o olho da túnica? Como é que é o olho da túnica? Faz aí, Egídio. O Edu faz melhor? Edu faz. Um dia ele mandou uma foto, ele falou, túnica tá desejando boa tarde. Aí um olhão assim, ó, regalado. Mostra lá o olhão. Olhão da túnica. E é um olhão
porque são olhos ali que... Ô Egídio, Egídio, não precisa fazer não. O Eduardo é a cara da Tunica. O Eduardo é o nosso bichinho de estimação aí. Tamo junto. Um abração pra você, Egídio, boa sorte aí. Manda um abraço pro Robinho, Rafa Max, toda a rapaziada aí também, Sobs. Manda. Que é muito legal ver. Esse elenco aí é um elenco muito bom de resenha também, viu? É bom, né? É bom, tenho certeza. Egídio, um abraço, obrigado, viu? Abraço pra Tunica. Um abraço aí, Mário. Valeu, Zé. Todos aí, um abraço aí. Show de bola. Valeu. Muito bem, é o seguinte, no próximo bloco, Eduardo de Menezes... deixa eu fechar aqui com a classe... Veja a classificação do Grupo 5. Volta lá. Antes da gente ir pro intervalo. Isso aqui tá parecendo aquela prova do Gugu que junta... Tem que ficar junto, tem que ficar junto. Mas não pode ser aquela prova do Gugu que você coloca a bexiga lá e vai lá e você... Tem umas provas do Gugu que a gente não pode repetir são mais. complicadas, Ele tá com bexiga aí. Cadê a classificação aqui do Grupo 5 pra gente mostrar? É o grupo do Cruzeiro líder com 8 pontos. O Racing joga hoje, tem 8 pontos, joga contra a Laú. E o Vasco, 2 pontos, não consegue mais classificação. Faltando um jogo, no máximo pode chegar a 5 pontos. Não consegue mais classificação à próxima fase da Libertadores. Qual é a briga do Vasco? É ali com a Universidade de Chile. Tem que torcer para o Racing direto com a Universidade de Chile na próxima rodada. O Vasco precisa vencer a Universidade de Chile e ainda tirar o saldo, hein? E ainda tirar o saldo ali, que a Universidade de Chile tem -6, o Vasco tem -9. Ou seja, a tarefa do Vasco é difícil, complicada, mas ainda sonha com uma possibilidade de Sul-Americano. Certo? Muito bem. Temos informações do Flamengo? Desembarque? Flamengo está chegando. O Flamengo jogou em Campinas ontem, venceu pela Copa do Brasil, 1-0 a Ponte Preta. Você continua aqui, viu? Fica aqui. Estou como seu assistente fazer uma transição ali, isso, exatamente. Está embelezando o cenário. É o Menezes Samambaia, fica aqui. Muito bem. E a Gabriela Moreira está chegando com informações do Flamengo daqui a pouquinho. Desembarque do Flamengo, os últimos, né, mais tranquilos, mais sossegados. O Flamengo também fiz o jogo não vai ter problema. E você vai poder falar disso, mas você vai falar mais de Palmeiras no próximo bloco. Tem substituição? Sai o Sálvio? É isso? Não, eu não quero que o Sálvio vá embora. Por que assim? Por que Sálvio? O meu lugar é seu, fica aqui. Fique aqui. Tem substituição aqui, viu? Teria, né, Sálvio? Ele preparou uma substituição, Sálvio Espínola. Eu vou nessa câmera que eu já vi que nessa aqui não deu muito certo com a luz, né?